Rápido porque eu tendo a não esconder as conversas que a gente tem. A ideia é tornar sempre tudo muito claro. JDL? Renan, só uma pergunta para você sobre a segurança pública. A gente tem bastante debate no Brasil e Estados Unidos, principalmente essa questão dos Estados Unidos classificar organizações criminosas como terroristas. Qual seria o seu plano de governo justamente para combater essas facções criminosas que atuam não apenas aqui no Mato Grosso, mas em todo o país? É uma delícia de pergunta porque é o assunto que eu mais falo, né? Mas a ideia nossa é colocar o Estado brasileiro no entendimento de que nós estamos vivendo uma guerra. O Brasil vive uma guerra, acho que todo mundo sabe. Questões fronteiriças envolvem esse conflito. Boa parte da droga que entra por aqui no Mato Grosso do Sul, ela vai passar pela famosa Rota Caipira e parar no Porto do Estado de São Paulo, onde ela é exportada para fora pelo PCC. Ou seja, uma atividade multimilionária do PCC se inicia aqui. Entender que é uma guerra, entender que as Forças Armadas vão ter que atuar na fronteira, que a Polícia Federal vai poder fazer grandes operações, que as polícias militares estaduais vão atuar nos municípios, tanto no estado do Mato Grosso do Sul quanto no estado de São Paulo, para destruir essas operações, que nós vamos ter que chamar, eventualmente, uma parte das Forças Armadas para atuar junto com a Polícia de São Paulo, para destruir o PCC na Baixada Santista, e que nós vamos só fazer uma intervenção federal no Porto Santos. Toda esta linha que eu desenhei, que vai do Mato Grosso do Sul até o Porto de Santos, representa apenas uma das linhas da guerra que o Estado brasileiro vai ter que atuar contra o crime organizado. Vai da fronteira até o Porto. É apenas uma. Se eu for falar do Ceará, estado do meu amigo Pedrinho, que está aqui presente, a gente está falando em uma desocupação de municípios inteiros, que hoje são tomados pelo Comando Vermelho, que já é outra linha. Por mais que o Comando Vermelho também queira tomar o Porto do PC para fazer a exportação aos mãos do PCC. Ou seja, eu vou ter que contar com institutos jurídicos, com a ideia do direito penal do menino, que vai se tornar projeto de lei para passar na Câmara dos Deputados do Senado para poder validar uma atuação diferente de parte do Estado, para que o Estado tenha meios de agir e em alguns lugares vou colocar tanto o GLO quanto o Estado de Defesa, municípios, eventualmente até bairros, para que aí a polícia possa agir de maneira muito enfática, para que no nosso primeiro ano de governo a gente possa falar, está destruído o modelo atual do crime organizado. Esse modelo, essa operação que existe, ela precisa ser destruída e rápido, porque eles estão destruindo a nossa. O governo brasileiro está passando por uma infiltração e setor privado também. Todo mundo fala, mas e a Faria Lima? Vocês vão pegar, vou pegar todo mundo do PCC que está na Faria Lima. Vamos pegar, dando o nome aos bois, vamos pegar o pessoal da READ, vamos pegar todo mundo que está fazendo lavagem de dinheiro. E no Rio de Janeiro, nosso querido amigo Flávio Bolsonaro, que está concorrendo comigo nas eleições, ele era muito próximo do Bacelar, que era um operador político do Comando Vermelho na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então também vamos para cima deles, em todos os lugares. Só que nós temos que ter os institutos jurídicos para isso, portanto os meios institucionais, e do outro lado nós temos que ter uma vontade por parte do governo de fazer um enfrentamento definitivo. Guerra se ganha. Se você iniciar uma guerra, não é para ficar permanentemente nela, é para vencer. Nós vamos entrar numa guerra para vencer. Band? Eu gostaria que o senhor falasse das principais propostas do seu governo e também nosso Estado tem como foco o agronegócio. Tem alguma proposta para essa área? A gente enviou para a imprensa ontem nosso plano de governo resumido, e é bem resumido porque assim, a gente tem mais de praticamente 400 páginas só um livro do plano de governo que vai ser publicado em livro. Digo isso porque tem tanta proposta que eu nem sei te dizer assim, quais são as essenciais. Hoje nós estamos precisando de tudo. Eu elenquei agora a parte de segurança pública, que são as primeiras coisas que nós vamos fazer no governo. Outra área que é fundamental que a gente atue é na reforma fiscal. O Brasil está indo para uma crise em que nós vamos cair naquilo que os especialistas chamam de dominância fiscal, em que não há muito o que se fazer em termos de política de juros, porque os juros vão estar disparando. Para resolver isso, nós vamos precisar cortar muita despesa. Nós temos um plano, uma técnica tocada pelo nosso deputado, de corte de despesas na casa dos 3 trilhões de reais em 10 anos. Vai mexer, eu vou colocar aqui, eu diferente, faço um desafio para os outros candidatos, tá? Eu vou falar o que eu vou fazer. Todo mundo tem medo de falar coisa impopular. Todo mundo só quer falar o popular, o que é bonitinho que dá volta. Vou fazer uma nova reforma da Previdência que vai precisar. Vamos precisar falar das vinculações que existem na área da saúde e educação. E que não é sobre tirar dinheiro dessas áreas, é simplesmente saber como utilizar para não quebrar os estados de municípios. Vamos fazer desindexação, vamos mexer nos superprivilégios que existem no judiciário, no autofuncionalismo, assim como vamos mexer também no teto. Estou falando das muitas rendas fiscais que existem para muito mega interesse no Brasil. Essas duas áreas, se resolvidas nos 6 primeiros meses do meu mandato, vai permitir que o Brasil saia da crise econômica e saia da crise social envolvendo violência. E aí a gente pode focar em reformas de competitividade, que é outra área muito importante. Nas de produtividade, aqui você colocou a questão do agro, nós vamos focar muito. Se há uma reforma fiscal, queda de juros, com queda de juros, fazer valer nos tribunais o licenciamento ambiental que passou, e juros mais barato e licenciamento ambiental significa investimento em massa em infraestrutura, que é uma coisa que o agro precisa. Infraestrutura de ferrovia, infraestrutura de estradas e rodadas, infraestrutura portuária, são esses elementos centrais, segurança jurídica, e eu vou para cima
alterando a legislação brasileira, de promotores que queiram atuar na primeira instância para derrubar a obra inconstitucional. Não pode um promotor ir para cima de uma obra com uma fé rodão, que é essencial para o escoamento da condição agrícola brasileira. Ah, não, porque tem uma tribo indígena a 200 km. Não, isso é insegurança. Isso faz com que dólar nenhum venha parar na atividade produtiva, especialmente de infraestrutura no Brasil. Por fim, outra coisa que o agro precisa é financiamento. E financiamento depende de capital, e capital depende do governo gastando menos dinheiro para sobrar, para diminuir os juros e sobrar maior espaço para investimento, que é o que vai acontecer no nosso governo. Mídia Max. Como o senhor chegou a mencionar o Fórum Bolsonaro, eu queria aproveitar e perguntar o que o senhor acha do ataque que ele fez às urnas eletrônicas, a confiança delas, tendo em vista que a família Bolsonaro se elege há várias décadas, né, com a mesma urna eletrônica que ele fez ataques. Eu não consigo entender o que passa na cabeça dele. Eu não consigo entender. Assim, toda vez que eles ganham uma eleição, aí eles não falam da urna. Aí eles começam a ver que vão perder a eleição, aí eles começam a falar. Não sei, eu só acho isso infantil. Eu acho que quando eu queria ver essas pessoas que falam da urna, eles fazem todos parte de partido político. Eu sou o presidente do partido político. Os partidos políticos podem, antes do período eleitoral, fazer a checagem do funcionamento da urna. O TSE convida todos para isso. Por que eles não atenderam os convites do TSE nos últimos anos para fazer isso? E mais, e quando eles ganham as eleições, por que eles não questionam a urna? Então, quando os deputados deles vencem a eleição, por que eles não vão falar, tá fraudada? A urna só é fraudada quando eles perdem. E aí eu não gosto desse tipo de conversa. Para mim é uma conversa de perdedores, de quem quer criar uma confusão. Eu acho isso ruim para nós, ruim para o Brasil, e não é nenhum momento. Quisesse fazer um questionamento republicano sobre isso, faça no ano ímpar. No ano ímpar, que não é o ano eleitoral. Quando as vésperas da eleição começam a falar disso, aí você percebe que a motivação é outra. Campo Grande News. Eu queria perguntar sobre a sua visita aqui no Mato Grosso do Sul, qual que é o seu cronograma, né? Você vai ficar aqui até domingo, além de Campo Grande, você vai visitar cidades do interior, quais cidades do interior? Se você também vai se reunir com alguns setores da economia, comércio, empresários. Vamos para a fronteira, vamos para o interior, vamos para lugares bonitos. Vamos para lugares feios também, vamos ver problemas que existem, problemas sociais. É mais ou menos o mesmo modelo que nós fazemos nas visitas que a gente organiza ao redor do país. A ideia é mostrar potencialidade, ou seja, conquistas econômicas, inovações que existem, mas problemas sociais também. Esse é um modelo nosso de campanha, que é mostrar um lado bom e um lado ruim. Aqui tem muita coisa boa para mostrar, mas nós também temos que abordar o problema, especialmente as questões da economia, que eu acho que é um problema que atinge você diretamente. Antena 1. Renan, o senhor faz críticas tanto ao presidente Lula quanto ao presidente Bolsonaro. O que diferencia a sua candidatura das principais forças políticas do país e por que o eleitor de direita deve optar pelo senhor? Primeira coisa, porque eu sou honesto e dois, eu tenho propostas. Então, se qualquer eleitor estiver procurando uma alternativa boa, ela tem que partir das premissas. Quais são as propostas dessa pessoa? E dois, essa pessoa é honesta. Só de ser honesto e ter proposta, eu já estou muito distante desses dois. O Lula ele venceu a última eleição sem propor nada, as pessoas nem sequer sabiam o que ele ia fazer em matéria econômica. E ele só falou, não, confia em mim que eu vou resolver. E prometeu picanha. Foi a campanha mais despolitizada e vazia de todas. No fundo, a campanha do Lula era sobre eu não sou o Bolsonaro. E a campanha do Bolsonaro agora? Eu não sou o Lula. No máximo, ele vai na área de segurança pública e copia o que eu estou falando num jeito meio burro. O Lula e o Flávio, eles destroem o debate político brasileiro ao tornar tudo isso uma espécie de disputa de fã-clube. É igual fã-clube de diva pop que tem por aí. Eu gosto da Taylor Swift. Não, eu gosto da Lady Gaga. Elas ficam brigando. É o fã do Flávio Bolsonaro e do Lula. Não tem substância, é tudo muito vazio. A gente está tentando trazer uma campanha politizada discutindo problemas. E ao fazer isso, eu me coloco numa posição muito diferente da deles. Fato. Candidato, seja bem-vindo a Campo Grande. No seu eventual governo, como que você pretende lidar com a questão da saúde pública nos crescentes diagnósticos de autismo e questão de diagnóstico precoce, socialização dessas crianças na nossa sociedade? Existem muitas experiências escolares públicas, eu tem uma agora no Mato Grosso, em que existe um atendimento especial com professores especiais para crianças que necessitam de um atendimento especial. Eu acho que isso é um investimento que será caro, mas que o Estado vai precisar fazer. Porque há um aumento nos diagnósticos e há um aumento na necessidade desse atendimento humanizado para as crianças. O que acontece hoje, eu não estou falando agora nem de saúde pública, estou falando de educação, é que como estão obrigando a colocar crianças atípicas junto com crianças típicas na mesma sala de aula, sem professores em condições de fazer um atendimento, está ficando muito ruim para o professor, você tem casos de burnout de professores, está ficando muito ruim para o aluno atípico,
que sofre bullying e não consegue lidar até com os ruins, é uma pessoa que tem às vezes mais sensibilidade com alguma coisa. E por algum típico ele não consegue talvez se concentrar na aula, porque às vezes o aluno atípico acaba tendo uma crise ali. Ou seja, é tudo muito ruim. O atendimento especial tem que ser feito para crianças especiais e a escola tem que prever isso. Eu gravei um vídeo agora numa escola em Nova Mutum, agora no Mato Grosso, justamente tratando desse tema, e acho que é bem importante a gente ver como fazer a universalização desse assunto. Sobre, agora já indo partindo para, não para a questão da boa-fé de crianças que precisam, de fato, e para a má-fé que existem agora falsos diagnósticos para obter BPC, a gente vai passar um pente fino, vamos atrás de clínicas que estão passando falsos diagnósticos para obtenção de benefícios, a gente vai para cima deles criminalmente. Faltou alguém? Não? Quem quiser fazer agora é livre, agora quem quiser perguntar. Não, eu queria saber como que você pretende chegar até o eleitor, porque o partido não tem muita nossa posição, tá? Como você pretende chegar à massa? Eu não sei, porque eu estou fazendo tudo o que eu posso. Assim, a gente não tem dinheiro, na verdade eu não tenho dinheiro nenhum, comparado com os partidos. Nós temos uma militância muito grande, nós temos uma energia de trabalho muito grande, e onde eu tenho meio de ação, eu tenho redes sociais, eu vou melhor do que os nossos deputados. Onde eu vou melhor, por exemplo, se me chamar para uma entrevista no podcast, todos os podcasts que eu tenho uma audiência como o Flávio e os demais potenciais, eu tenho mais audiência. Então, onde eu consigo espaço, eu vou melhor. Agora que está começando o período da campanha oficial, eu vou poder ter a oportunidade de estar diante de pessoas como vocês, jornalistas, de maneira respeitosa, expor as minhas posições, que eu considero ser muito mais inteligentes, muito mais capazes, e assim chegar no leitor. Eu sou muito desconhecido, mas quem conhece tem uma taxa de conversão mais alta. Então, acho que com o espaço que virá naturalmente por conta da campanha, tem uma fé bem grande nisso. Pessoal, rapidinho, vamos só vir mais pra cá para liberar esse cara aqui do hotel, por favor. Só para eu ver esse cara aqui, pessoal. Morico. Eu já falei já com ele. Tá bom. Posso ir? Pode? Consegui bastante. Ô Renan, esse discurso de romper com a velha política não é novo. Lula outrora usou, mais recente caso Jair Bolsonaro. Nós temos aí uma questão do Partido Novo. Enfim, o que simboliza em você, o que você consegue levar de confiança para o eleitor de que você não vai ser mais um que prometeu romper com a velha política e sucumbiu a ela? Não iludindo o eleitor com promessas vazias. Então, vou dar um exemplo. O Bolsonaro falava em governar sem ninguém, vou governar sem políticos. Isso é vazio, não dá para fazer isso. O Bolsonaro teve que montar o governo e fazer composição logo que ele chegou ao poder. E isso é natural porque nós temos um modelo que eu considero problemático de presidencialismo de coalizão. Agora, é um modelo que existe. Em outubro, vamos ser bem sinceros, os brasileiros vão eleger no mínimo 300 deputados corruptos. Não estou falando nem de linha ideológica. 300 deputados corruptos que vão comprar votos usando emenda, eles estarão lá em Brasília por conta da decisão espontânea e ativa do eleitor brasileiro. Já que o eleitor brasileiro decidiu me colocar lá na presidência e colocar no mínimo esses 300 corruptos, minha obrigação é sentar e negociar com eles. O que eu vou fazer, e é uma coisa que vai beneficiar muito o trabalho dos amigos aqui da imprensa, é que eu vou tornar público os termos de qualquer negociação. Então, já tornando público, essa aqui é a agenda que o presidente da República teve. Eu ganhei, eu quero destruir o crime organizado, eu tenho essa agenda fiscal, eu tenho essa agenda envolvendo o Pacto Federativo, municípios, essa é a minha agenda? Perfeito. O presidente de um determinado partido quer compor o governo comigo? Assine esse termo e torne isso uma resolução do seu partido apoiando tudo na Câmara dos Deputados. Aí eu posso compor o governo, não me indicando um corrupto e endossando a nossa agenda, tá tudo às claras. E a imprensa vai saber como, inclusive, cobrar todas as partes da concepção, da execução de acordos, se está certo, se está errado. Tem que ser muito transparente nisso. Porque, no fundo, o Brasil, desculpa agora fazer uma reflexão, o Brasil vive um modelo parlamentarista e a nossa Constituição foi construída um modelo parlamentarista sendo presidencialista. Então o Brasil, o presidente ganha uma eleição, mas de repente ele tem que formar governo. Quando no modelo parlamentarista você forma o governo, forma a coalizão no parlamento e depois você cria o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. Pois bem, já que este é um modelo, então lá fora, no Japão, por exemplo, todos endossam a agenda de um determinado governo e entram. Nós vamos fazer a mesma coisa. É como se eu fizesse um governo parlamentarista, como se eu fosse uma espécie de primeiro-ministro, tornando pública essa composição. Candidato, devido ao alto número de CACs que temos aqui no estado, uma das pautas que nos interessa é a questão do armamento. Qual que é o seu projeto e plano para a questão da flexibilização do acesso às armas para a população civil? Eu sou favorável a isso. Eu não considero, entretanto, que isso seja uma política pública de segurança pública. Apenas a questão do campo, eu entendo que isso funciona como uma política de segurança. Eu acredito que a gente está falando aqui uma premissa de direito de defesa das famílias e, eventualmente, prática de esporte.
E ainda, agora falando até de um outro elemento que é a caça, né? Agora o surto de javali que está rolando aqui na região centro-oeste também tem um efeito ambiental, de proteção, inclusive de espécies nativas que estão perdendo essa invasão de javali. Então nós vamos flexibilizar, mas não como foi feito no governo anterior, que foi via decreto. Via decreto permite que o governo seguinte venha e derrube, como o Lula fez. Será via projeto de lei. Pode ser a última? Pode ser, tô. No caso, candidato, tem algum político de Mato Grosso do Sul que você tem algum tipo de afinidade e que, porventura, pudesse ser um ministro do seu governo? Um notável que você entende como notável? Olha, eu poderia fazer alguns acenos aqui, mas como ninguém fez aceno de volta pra mim, eu não serei simpático por hora. Acho que a gente tem que saber jogar nesse sentido. Poderia fazer um assunto a 2, 3 pessoas, que eu acho que tem um trabalho admirável, mas enquanto não também quiserem conversar comigo, eu não sentarei para conversar. Acho que a gente já não está mais na posição, eu não estou em mais 1%, eu não estou na posição aqui de ser o bom rapaz na mesa. Nós vamos vencer as eleições presidenciais e acho que nós estamos na posição de sermos ouvidos. No Mato Grosso, eu fui fazer os eventos e lideranças políticas locais muito boas, o ex-governador Mauro Mendes, chamaram para conversar e assim eu sentei, conversei e passei a conhecer e falar bem do projeto deles no estado. Se as lideranças aqui do Mato Grosso do Sul quiserem fazer o mesmo, eu estaria apto a conversar. É o famoso não darei biscoito para quem não está merecendo. Olha aí, tá vendo? Renan, uma perguntinha. Ultimamente ainda tendo esse bafafá nas internet, na rede social, entre essa briga entre o pessoal de esquerda e de direita. O pessoal de direita te joga muito para a esquerda, o pessoal da esquerda te joga para a direita. Para você, como o senhor enxerga isso? Isso só quer dizer que eu estou certo. Isso só quer dizer que eu tenho a posição certa, porque são pessoas muito dogmáticas, e não é nem dogmática por posição. Vou dar um exemplo. Os direitistas falavam que era um anticorrupção. Lava Jato. Eu participei disso. Aí o bolsonarista se deparou com os escândalos de corrupção do Bolsonaro. Aí quando você vai falar dos escândalos deles, eles se chamam de petista. Quer dizer, se eu critico um desvio ético deles, eu virei um esquerdista? Qual o sentido disso? Porque aí você está jogando então a pauta anticorrupção para a esquerda. A mesma esquerda que também está envolvida nos escândalos do Banco Master, do INSS. É tudo maluco. E o esquerdista vai me chamar de bolsonarista. Eu vi alguns jornalistas agora na televisão me jogando essa pecha. Simplesmente porque eu tenho posições duras no combate ao crime organizado. Se eu mostrar a legislação chinesa, que é uma comunista sobre crime organizado, eles ficariam muito assustados. Eles chamariam a China então de um regime de extrema direita. Então, eu apenas olho com felicidade isso, porque a incapacidade de compreender o novo é justamente característica do velho. O velho não consegue compreender o novo. Eu não falo de velho de idade, eu falo de velho de cabeça. Quando as pessoas não entendem algo, as pessoas estão superadas para isso. Mas tem uma massa de pessoas entendendo o que a gente está fazendo. E é para elas hoje que eu estou acenando. Renan, caso você seja eleito presidente, quais seriam as 3 primeiras medidas que você colocaria em prática nos seus primeiros dias? Alguns primeiros passos da nossa reforma fiscal, destruição total e completa do crime organizado. E quando digo destruição, é passar a legislação e eu, como presidente da República, junto com o meu vice e junto com a liderança das polícias militares e junto com uma espécie de um conselho que nós vamos montar para fazer enfrentamento ao crime, participar das primeiras operações, entre tanto no Rio de Janeiro quanto no Ceará, quanto na fronteira aqui no Mato Grosso do Sul, para eu engrossar a ação dos policiais e mostrar aos policiais que vocês não estão abandonados aqui, colocar a AGU também para apoiá-los. E tomar a iniciativa de olhar todos os casos que haverão, especialmente agora na virada do ano, de tentativa de judicializar ou não fazer valer o licenciamento ambiental, porque eu sei que a partir do momento que eu fizer minhas reformas fiscais, com os juros caindo, e o dinheiro externo, dinheiro do mundo todo, começar a entrar aqui para a gente investir em infraestrutura, para fazer cabeamento e fiação para a energia elétrica no Brasil, que a estrutura de transmissão está horrível, para fazer rodovia, para fazer ferrovia, vai haver discussões assim, eu não vou permitir, porque aí eu vou fazer com que os estados de vocês, os estados de vocês precisam muito. Tem uma infraestrutura que vocês necessitam para crescer. Então, esses são 3 elementos que o presidente da República precisa colocar já no início do seu mandato. Essa é uma discussão quente hoje. Como você pretende lidar caso seja o chefe do executivo? O poder legislativo tem que fazer valer a sua vontade dentro das suas prerrogativas constitucionais. O STF não será um último tribunal e eu vou me juntar todas as vezes ao legislativo, toda vez que o STF passar por cima de uma decisão tomada pelo nosso parlamento. O STF tentou, em alguns momentos, derrubar, inclusive, medidas como marco temporal.
e o parlamento se juntou para enfrentar ele. Eu vou me juntar ao parlamento nisso. O STF tem que voltar para a sua caixinha, que é ser o guardião da Constituição, e não o destruidor da Constituição. E aí eu vou atuar politicamente para isso. Também deixo um recado para os ministros do STF, muito democrático. Eu vou ter, vencido as eleições, que nomear 4 ministros. Eu vou formar maioria no STF. E é uma maioria legalista, uma maioria que não vai ter o STF mais como uma entidade com superpoderes para fazer super negócios. Os nomeados são nomeados que vão entrar lá para acabar com essa farra de escritórios ligados ao ministro do STF fazer negócio, acabar com as decisões monocráticas e trabalhar junto com o parlamento para a criação de um foro especial alternativo ao STF. Ou seja, os ministros, os deputados e senadores hoje são julgados pelo STF. Não será mais assim. Tem que ser julgado por um tribunal especial formado por desembargadores de diversos estados com mandato de 2 anos e que será sempre por sorteio e sempre um parlamentar será julgado por um magistrado que venha de um estado que não o seu. Desta maneira, eliminamos a força que o STF tem sobre o parlamento, que impede o parlamento de fiscalizar o STF. Uma das premissas do modelo republicano democrático nosso chama checks and balances, que é um sistema de freios e contrapesos entre o poder. Então, quem fiscaliza o judiciário é o legislativo. Agora, como o legislativo vai fiscalizar o judiciário julga o legislativo, especialmente o legislativo muito corrupto como nós temos. Então, fazendo essas alterações, a gente corrige a dimensão de poder entre STF, legislativo e o próprio poder executivo. Quem seriam suas indicações para o STF? Rapidinho, mais 2 proporções. Quem seriam suas indicações para o STF? Não posso falar nomes, seria até arrogante. Pelo menos um. Não posso, mas posso falar perfis. Eu já falei 2 perfis. Eu acho que os valores dos brasileiros estão sendo muito alvitados por conta de um STF que está colocando premissas de um outro mundo que não é o nosso, premissas woke, eu posso colocar aqui, para cima dos valores dos brasileiros. Então hoje a gente tem um ministro que é evangélico, está faltando um ministro católico tradicional, está faltando também um ministro que seja a favor do agro e do legalismo. Não é que eu estou falando de um agricultor no STF, estou falando de um ministro do STF que entenda o impacto do agro, a força do agro, e que entenda que leis claras e segurança jurídica gera crescimento econômico. Todos os demais ministros terão uma linha legalista e uma linha que será favorável aos valores da população brasileira, sem nenhum desrespeito a qualquer tipo de minoria e a direitos humanos fundamentais. Porém, uma coisa é defender direitos humanos fundamentais e a outra é destruir a liberdade de expressão em prol de um empoderamento, um uso das minorias como ferramenta de guerra social, que é o que infelizmente certos setores fazem e infelizmente o próprio STF faz. Mais uma? Certo? Obrigado pelas perguntas, pessoal. Obrigado, pessoal. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal República da Onça. Não se esqueça de fortalecer deixando o seu like e comentário. Até o próximo vídeo.